Fala, meu povo! Fala, gente linda, gente elegante e gente sincera! Amo! Saudades! Bem, como eu havia dito na aula anterior, trarei um assunto para a gente debater, quer dizer, a gente não vai debater, né? Você vai pensar a respeito deste assunto e, enfim, vai produzir fazer a produção textual baseada na sua opinião. Arrasem! Eu sei da sua capacidade. Como a gente havia falado, opinião, eu vou dar a minha opinião, o outro tem que aceitar a minha opinião. Não é por aí. Opinião, ele precisa ser embasado. Opinião, ele não vai ter que ser jogado pelo vento e o outro que aceite. Não. Então, vamos lá com titia, pega a visão, se liga, fique atento. Dar a opinião é somente falar a sua opinião ou eu posso escrever sobre a minha opinião? Sim, você pode escrever e esse gênero textual, ele é um gênero textual conhecido como texto de opinião. Na última aula, eu falei sobre esses 5 assuntos. Pena de morte para pedófilos, difícil. Redução da maioridade penal para 16 anos, liberação da maconha, aborto em caso de estupro, 10 anos de reclusão para quem destruir o patrimônio público, riscar, pichar, destruir. E hoje trabalharemos um desses. Curioso para saber qual é? Qual você acha? Mentaliza aí, um número de 1, 2, 3, 4 ou 5. Acertou quem mentalizou a segunda opção, ou seja, o número 2. O assunto 2. O assunto 2, ele fala sobre a redução da maioridade penal. O que você pensa sobre isso? Você é a favor de reduzir a pena? Ou seja, de reduzir a pena não, né? De reduzir a maioridade penal? Você sabe o que é a maioridade penal? Você é a favor ou contra? Tá, o primeiro passo, a primeira regra é você analisar. O que é isso? No Brasil, existe o Código Penal, onde o cidadão vai ser condenado de acordo com as leis penais, né, de acordo com o Código Penal, de algo ilícito, algo que cometeram. Beleza? Então, só que esse cidadão só pode responder pelos seus atos legalmente a partir dos 18 anos, onde ele vai cumprir a sua sentença, caso seja condenado, numa prisão de adulto, digamos assim. Se foi menor em relação à sua idade, o menor irá também, claro que ele não vai ficar, nossa, o menor, aquele cidadão me assaltou, tem 16 anos, vai ficar livre? Não, ele vai para ele também vai ficar detido numa prisão especial, né, para menores infratores, e ali vai ter ele não vai ser punido, ele vai ser socioeducado. O objetivo, inclusive, do Código Penal é uma socioeducação, é transformar o cidadão em ser do bem. O que você acha? Pensou? Captou? A nossa lei não é para punir, a nossa lei é para transformar, ou seja, vai transformá-lo em um novo ser. Legal. Bem, daí se fosse uma questão de vestibular, poderia colocar a banca, no caso, essa imagem. Essa imagem nos diz muita coisa. Ou seja, temos 2 crianças, uma já presa na barriga. Ou seja, olha a crítica social ali, né? Aí você vai pensar pela sua opinião, vai seguir a sua linha opinativa, positiva ou negativa, através da sua análise. Nós temos aqui, para quem for contra a questão da maioridade. Jovens na prisão, porque essa é uma má ideia. Ou seja, você tem todo esse embasamento aqui, ó,
para fomentar a sua argumentação. Ou seja, você tem que comprovar que a sua ideia é válida. Não adianta falar assim, isso não adianta de nada. Nem, ele entra lá, nem, e sai pior. Não, você precisa de ter bons argumentos. Aí sim, a sua ideia será válida. Ou você pode simplesmente se colocar de um lado, uma oposição. Se o crime não tem idade, por que a punição teria? É uma ideia, é uma opinião, e que se for fomentada também, não terá problema. A sua opinião também será validada. Agora é com você. No roteiro, vai uma produção sobre esse tema que a gente abordou em aula. Lembrando que eu coloquei para vocês as duas ideias, ou seja, quem defende este ponto de vista, que a maioridade penal, o menor, na verdade, ele não precisa de punição, nem socioeducação. Não é que não precise, né? Poderia ter um outro método. E que, não, se ele cometeu um crime, ele tem sim que ser preso. Você irá produzir um texto opinativo, ou seja, um texto de opinião, como se fosse na folha padrão de redação, seria de 20 a 30 linhas, 25 a 30 linhas. Você vai, no caso, digitar e mandar para mim. Darei o seu feedback sobre a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião sobre a sua opinião. Não, só que eu darei a minha opinião técnica. Você abordou de forma válida? Você conseguiu argumentar sobre o seu assunto? Aguardo o seu texto. Detalhe, confio em você. Outro detalhe, você arrasa. Sente, se organize, faça uma estrutura, um esquema textual, não escreva um texto à la Vanteur, faça um esquema textual e arrasa. Estou esperando a sua produção. Um beijo!